será que fica o tempo em todo o estado? É o que a gente confere agora, direto da Central do Tempo. Bom dia a todos que nos assistem. Vamos falar de previsão do tempo, né? Olha, o domingo já está com temperaturas baixas. Segue aí com essas temperaturas mais baixinhas, né? Inclusive tem chance de geada nos pontos mais altos aí do estado, né? Na Serra especialmente. Ficamos com predomínio de sol hoje, aumento de nuvens previsto apenas no final de tarde nas regiões oeste e meio-oeste, tá certo? Com relação às temperaturas, elas sobem um pouquinho, mas ainda ficam fresquinhas. 17 na capital, 18 em Criciúma, 27 é a mais alta em Joaçaba, no meio-oeste, tá? E a semana a gente inicia ainda com predomínio de sol, com variação de nuvens e temperaturas mais baixas. Inclusive, deve ser um dos dias mais abertos da semana. Mas a partir de terça, por conta da passagem de uma frente fria de fraca intensidade, tem previsão de chuva fraca, porém mal distribuída. Na quarta e quinta-feira volta a ter sol aí em todo o estado, com pouca chance de chuva, mas tem a chegada de uma frente fria prevista para sexta, que pode mudar tudo e trazer chuva de novo para o fim de semana, tá certo? Por hoje é isso, eu volto domingo que vem com mais um resumo da semana. Tchau, tchau. A Companhia Nacional de Abastecimento divulgou os números do 10º levantamento da safra de grãos 2018-2019. Segundo a Conab, o Brasil deve registrar recorde histórico de produção no primeiro semestre deste ano. Os produtores em Santa Catarina comemoram os bons resultados. Da última colheita do grão, restaram apenas os troncos. Na fazenda de seu Wilson Locatelli foram 110 sacas por hectare, um volume bastante significativo se comparado com outros anos. Foi um ano excelente. Para nós aí não podemos se queixar, o tempo correu bem, né? Porque vale, quando corre bem o tempo, nós fazemos nossa parte, o tempo faz a parte dele, dá tudo certo. Sobre o soja, colhido antes do milho safrinha, o produtor também teve um resultado satisfatório. No grande oeste do estado, por exemplo, as chuvas bem distribuídas e o clima favorável foram muito importantes para que em algumas propriedades a colheita fosse superior a 60 sacas por hectare. Segundo este agrônomo, as condições climáticas acabaram beneficiando não somente a colheita de grãos, mas também outras culturas. O milho foi um pouco menor a área, mas praticamente 2 safras, né? Silagem 2 safras. Então, o ano passado, finalizou agora, sem problemas, foi um ano, eu diria que foi um ano dentro da média, né, para melhor. No geral, segundo o levantamento nacional da Conab, com relação à safra de grãos 2018-2019, o Brasil deve registrar mais uma vez produção histórica, superando as 240 milhões de toneladas. A previsão de crescimento é de 5,7% em comparação com a colheita do ano passado. Isso se deve principalmente pelo aumento da área plantada do soja, que foi maior em decorrência do preço ser mais atrativo para o produtor. Para o agricultor, a colheita só não foi 100% positiva porque o custo de produção está cada vez mais alto e o valor pago ao produtor não tem acompanhado a alta dos insumos. Se o cara fizer uma dívida pagar com a agricultura, ele não paga. Quem optou por culturas incluindo sementes cujas plantas são mais frágeis ou plantou um pouco fora de época, pode ter prejuízo. Trigo esse ano, quem plantou mais cedo, tá no prejuízo, não germinou bem. E quem plantou pastagem, aveia e azevém, está com problema. Essas plantas não se desenvolveram bem porque é o inverno atípico, o inverno que está fazendo o frio tardio. E agora a gente fala de saúde pública. Os animais que vivem no campo e são abatidos muitas vezes se tornam um problema para os produtores rurais por causa da questão ambiental. Mas existe uma série de procedimentos que podem ser feitos para minimizar o impacto ao meio ambiente e, de quebra, render um dinheiro para o produtor. Atualmente, não existe uma legislação específica para o recolhimento e destinação dos animais encontrados mortos em propriedades rurais. E a preocupação é justamente com isso, a questão sanitária desses locais. Segundo o secretário de Agricultura de Santa Catarina, muitas propriedades encaminham esses animais para a compostagem. Primeiro você tem que cortar em pedaços menores e tal, e coloca dentro junto com serragem e outros produtos, para que acelere talvez essa compostagem, né? E isso acaba virando lá na frente um composto orgânico, né, que pode ser usado
depois para adubo e tudo mais, né? Mas, segundo o Ministério da Agricultura e Abastecimento, nem sempre a compostagem é a melhor destinação. O Ministério da Agricultura, assim como outros órgãos, como a Secretaria de Agricultura do Estado, tem que enxergar esse processo com muita cautela, né, justamente para proteger o patrimônio agropecuário do Brasil, o patrimônio agropecuário do Estado de Santa Catarina, né, e a saúde pública como um todo também. Desde 2015, Santa Catarina realiza um projeto piloto de recolhimento de animais mortos e não abatidos. Agora, o Ministério da Agricultura autorizou que o Estado catarinense execute o projeto até o mês de dezembro. O Ministério da Agricultura vai abrir uma consulta pública com 2 novos temas. Um deles é o uso de carcaça bovina e o outro, a limitação para o uso da farinha. A expectativa do Ministério é, em até 90 dias, publicar as novas regras. A discussão agora está na destinação da farinha produzida com as carcaças de suínos e aves e agora também de bovinos. Continua proibido o uso da farinha para a ração no Brasil. O Ministério quer ouvir justamente para tomar uma decisão conjunta, né, no sentido de aplicar a norma da melhor forma possível, né, para todos. Talvez até criar uma nova atividade econômica, que é o uso dessa farinha, talvez como fertilizante, como biodiesel, né? Mais uma pausa no RIC Rural e depois do intervalo você vai ver que uma propriedade de Joinville investe na plantação de girassóis durante o inverno. A gente volta em instantes, não saia daí.